Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao estudo sistematizado da doutrina espírita, aqui da Casa do Caminho Simão Pedro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, mas peço mil desculpas, porque deu algum problema aqui na minha câmera e a câmera não funcionou. Eu estou tentando aqui fazer com que ela funcione, então assim que eu conseguir, eu apareço para vocês, mas caso contrário, a gente vai ficar aqui só com a minha voz, mas o tema é muito interessante, são provas da reencarnação, né? Aula 21 do tomo 1, desse estudo maravilhoso, né? Que é um estudo que a gente realmente vai aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita. Então, fiquem à vontade para nos chamar, vamos fazer uma oração aqui, para que a gente possa nos concentrar e compreender um pouco mais desses ensinamentos, pedir para a espiritualidade superior nos ajudar a fazer com que as palavras cheguem aos ouvidos de vocês de uma forma coerente, simples, fácil, para que possamos juntos, nesses momentos que estamos aqui, fazer um aprendizado, né, desse tema bem interessante. Então vamos lá. Enquanto isso eu vou testando por aqui a câmera, tá bom? Vamos lá, primeiro slide, que fala o seguinte: as reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride, né? É uma frase do Leon Denis, né? Um dos precursores, né? Do Espiritismo, né? Então, ele mostra para a gente as possibilidades, né? O que seria subir degrau a degrau para que a gente possa se elevar e progredir. Esse crescimento que a gente está no nosso dia a dia, todos os dias fazendo isso, de uma forma, às vezes, até inconsciente, né? No nosso dia a dia, mas quando nós vemos aqui, tem um aprendizado, e esse aprendizado nos eleva. E o que seria aqui, quando ele diz o seguinte: as nossas encarnações, só para conhecimento, né, não se passam todas no planeta Terra. Quando tivermos cumprido as tarefas necessárias para o nosso aprendizado neste mundo, poderemos encarnar em mundos mais adiantados. Só lembrando que nesse momento estamos vivendo, né, na Terra uma transição planetária. A Terra está saindo de um momento em que o planeta era um planeta de provas e expiações e está passando, né, vai passar, né, para o planeta de regeneração. Nós estamos nesse meio, nesse limiar entre um planeta, né, entre uma forma de estar o planeta e outra. Isso depende de tudo, né, de nós, né, do nosso crescimento, dessa nossa evolução, para que o planeta consiga mudar. Então, só para vocês saberem, não necessariamente precisamos continuar encarnando aqui, dependendo da nossa evolução, mas nesse momento estamos aqui encarnados, vivenciando essa experiência. E que experiência, né, pessoal? Então, vamos aproveitar aí para que possamos juntos caminhar e subir esses degraus que nos aguardam. O Chico disse o seguinte: ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Então, essa luz, a gente busca tanto, né, esse crescimento, essa evolução, é nada mais do que as necessidades que temos dessas encarnações, né? A vida é uma só, as encarnações são diversas, e o aprendizado com elas fazem justamente arrecadar, né? Chegar aí uma conta dizendo, ó, isso aqui é o que você tem de luz, o que você conseguiu nessa encarnação, e aí a gente vai crescendo, né, e brilhando, como ele diz aí, que o importante é brilhar em si mesmo. Mas vamos lá, vamos falar sobre as provas da reencarnação, né? De que forma que a gente pode provar que existe reencarnação. Na questão 209 do Livro dos Espíritos, tem a parte nas ideias inatas e nas crianças prodígio, uma pergunta que, né, apresenta
essas ideias. Nas lembranças das existências pretéritas, recordações espontâneas ou provocadas, né, que acontecem, no caso, por exemplo, regressão de memória, né, com hipnose e tal, isso tudo pode fazer com que seja apresentado. Nas comunicações mediúnicas, isso sempre acontece, então, são as possibilidades, né, só que como as comunicações mediúnicas nem sempre acontecem, quando acontecem, por exemplo, nas reuniões, né, do centro espírita, hoje as reuniões são fechadas, então nem todo mundo hoje visualiza e assiste a isso, certo? Mas é uma comprovação, né, de que isso acontece. Nos fenômenos de transcomunicação instrumental, acontece através dos instrumentos, e nas experiências de quase morte, que é o conhecido EQM. Então, vocês vão ver lá na frente, a gente vai detalhar um pouquinho de cada um para vocês entenderem, tá bom? Aqui, para mostrar para vocês um vídeo de um garotinho chamado Elisei Missin, eu não sei pronunciar, ele é um garoto já deve estar hoje com uns 10 anos, mas na época do vídeo ele era um garoto de 5 aninhos. Ele, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que eu consigo mostrar para vocês. Ele é um garotinho que ele vai ser apresentado aqui. Ele está junto já com uma orquestra. Não é bem era isso. Ele já está maiorzinho. Para mostrar a habilidade, eu acho que é esse aqui. Mostrar a habilidade, né, que ele desde pequeno já tem de apresentar, né, se apresentar tocando Chopin, tocando Beethoven, né, grandes mestres aí da música, e que só, por exemplo, ele faz uma apresentação aí tocando Chopin, e tem uma das apresentações, vocês que depois pesquisem o nome dele aí no YouTube, e ele mostra justamente uma apresentação como o Beethoven fazia. E o Beethoven tinha 5 anos de idade. Então, assim, são possibilidades de aprendizados que nós trouxemos de outras existências para poder, outras vidas, né? Outras reencarnações, para poder justamente já ter conhecimento, que é o que a gente chama aí de crianças prodígio, né? Tudo isso. Vamos lá, voltar no nosso tema. Aqui, vamos lá. Só para mostrar para vocês, depois vocês podem pesquisar. Acho que ele vai ficar tocando aí. Deixa eu dizer. Aí, o que a gente tem aqui? A questão do 219, que é aquela que eu falei antes, né? Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, das línguas, ou do cálculo, e do caso desse garotinho aí que eu mostrei para vocês, né? Que toca maravilhosamente bem, né, os trabalhos de grandes artistas. E muito pequeno, né, para ter o conhecimento, sem estudo, é isso. Lembranças do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela às vezes não tem consciência, né? Então a alma, né, o espírito, quando encarnado, não tem a consciência disso, mas ele já tem esse prévio conhecimento, né? A resposta aí que os espíritos deram na questão 219. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Aí os espíritos respondem na questão 395. Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Né? Mas nem sempre é interessante, né, essa fala, nem nada disso. Mas é mais um entendimento que a gente precisa conhecer, né, e aprender com
a nossa existência. Também diz o seguinte, que os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se que com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram, né? No caso, por exemplo, das reuniões, né? Trazendo informação. A identidade dos espíritos, das personagens antigas, é a mais difícil de conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral, que é o que a doutrina espírita propõe, né? É o aprendizado em relação à moral. Não interessa saber quem foi o espírito ou o que foi, contanto que ele traga informações de crescimento para a gente, né? Do lado moral e espiritual é o que importa. Muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, né? Esses que são mais recentes, cujos caracteres e hábitos se conhecem, porque precisamente esses hábitos de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se são os que os fazem reconhecíveis, e desde logo dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade. Então, quando a gente fala de espíritos muito, né, pretéritos, que não tem como confirmar isso, é mais difícil essa comprovação. Mas, quanto mais contemporâneo, aqueles que viveram mais próximo dessa época, é mais fácil de fazer essa identificação. Tá claro, pessoal? Vamos lá, digam aí para mim. Os espíritos podem comunicar-se por diversas maneiras, que é o caso daquela informação lá instrumental, né? Por meio de gravadores, de fitas magnéticas, por telefone, por computador e também por via mediúnica. São as formas que os espíritos podem se comunicar. E o fato de se comunicar significa que eles estão num plano espiritual e nós estamos num outro plano, vivenciando uma outra experiência, né? Esse faz parte do livro A Transcomunicação através dos Tempos. No auxílio a espíritos presos a ideias fixas, os benfeitores espirituais podem atuar no centro da memória desses infelizes sofredores. Por meio da movimentação fluídica e indução verbal, é possível fazê-lo recordar traumas. Né? No caso aqui, no livro Entre o Céu e a Terra, ou Entre a Terra e o Céu, o espírito André Luiz nos traz um exemplo. Ante a surpresa que se estampou no semblante da interpelada, a orientadora, num gesto que nos era conhecido nas operações magnéticas de Clarencio, acariciou-lhe a fronte, de leve, e repetiu: lembre-se, lembre-se, bafejada pelo poder da irmã Clara, em determinados centros da memória, Antonina fez-se pálida e exclamou, controlando a própria emoção: sim, sou eu a cantora. Revejo dentro de mim os quadros que se foram, os conflitos no Paraguai, uma chácara em Luque, a família ao abandono. Então, são informações que, através da recordação, da memória, é possível, no caso aí, o espírito André Luiz, explicando como é que isso acontece. Então, são lembranças que eles já estavam aí lembrando no plano espiritual, a lembrança deles não estava mais encarnados, né? Ela realmente já estava desencarnada, mas a lembrança dessas outras existências foi possível, né, através da ativação desses centros de memória. Tem mais uma informação aqui, que é o fenômeno de quase-morte, né? Eu acredito que vocês já tenham escutado. O fenômeno de quase-morte não tem nada relacionado no sentido de dizer, isso só acontece no espiritismo, não. Né? A gente tem relatos e relatos, tanto das crianças prodígio, né, quanto fenômeno de quase-morte, e tentar entender que isso tudo é algo natural e acontece. E essa é uma das formas de comprovação, né, o fenômeno de quase-morte. É o estado de morte clínica experimentado durante alguns momentos, após os quais a pessoa retorna à vida do corpo físico. Os relatos de que se passou, feitos aos médicos e enfermeiras por meio de indivíduos de várias culturas e credos,
coincidem com o que diz o Espiritismo e demais religiões reencarnacionistas. Foi um pouquinho do que eu falei antes. O Espiritismo e de outras religiões entendem que existe a reencarnação e tem provas para isso. O fenômeno de quase morte, né, ele realmente é relatado enormemente, então vocês podem pesquisar sobre isso na internet, em livros, tem muita informação falando sobre isso aí. Essa aí foi uma informação tirada do livro Morte, Uma Luz no Fim do Túnel. E lembra um pouquinho aquela escadinha com aquela luz lá, né? Lá em cima que eu mostrei ali na frente. Ó, também tem uma outra forma, né? A gente sabe aqui, né? Ó, no Evangelho, Mateus 11, versículo 14 e 15, diz o seguinte, né? Jesus respondendo disse-lhe, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. É como se foi a forma que Jesus tinha na época de mostrar para eles que Elias e João Batista, né, era o mesmo espírito. Um já tinha vindo antes numa encarnação e o outro ia vir, né, posteriormente. É isso. Ficou claro, pessoal? A gente tem aí várias maneiras dessa comprovação, de todas as formas. Tem os cientistas também relatando sobre isso. Tem um livro chamado Reencarnação no Brasil, do Hernani Guimarães Andrade, né? Então, ele diz aqui o seguinte: existem dois grandes estudiosos que procuraram comprovar cientificamente a reencarnação entendida como uma lei natural, que é o que a doutrina espírita, ou espiritismo, propõe, né? Que isso é uma lei natural, isso faz parte de todo ser humano. Dr. Hernani Guimarães desencarnou em 2003, mas deixou-nos uma vasta pesquisa sobre reencarnação. Então, se vocês quiserem pesquisar, tá aí o nome dele, tá bom? É uma forma que a gente também tende por outros caminhos para falar desse assunto. Foram por ele analisados a fundo 75 casos, dos quais 8 deles estão relatados no livro Reencarnação no Brasil. Então, é um livro de extrema importância em termos atuais, são novos, são bem interessantes, é bem interessante o aprendizado que ele passa falando sobre isso aí. Então, só para vocês perceberem que todas essas demandas apresentadas da forma de comprovar que a reencarnação existe, está aí explicitada e apresentada. Tem várias formas, né, disso ser comprovado, mas assim mesmo, né, existem ainda pessoas que não compreendem ou não aceitam que isso aconteça. Mas o que é o mais importante de tudo isso? É a gente entender que são oportunidades, cada encarnação é uma oportunidade nova que estamos vivenciando, que essa oportunidade faz nos crescer, né, faz nos evoluir com todo o aprendizado que passamos, né, com toda a vivência. Tem um filme sobre, né, essa quase morte, que não sei se vocês conhecem, que O Céu é de Verdade. Ele tem no YouTube, vocês podem pesquisar. É um filme baseado no best-seller do mesmo nome, então na realidade é um livro. Eu já li o livro, eu li primeiramente o livro e depois eu vi o filme. É um filme lindo. E ele fala, né, dessa situação, né? Ele traz para as telas a história real, isso aconteceu, está lá nos Estados Unidos, que inspirou milhões ao redor do mundo sobre a extraordinária experiência que mudou a vida de um garoto. E a busca de um pai por coragem e convicção, né, para partilhar, né, dessa informação. Eu vou ver se eu consigo apresentar aqui para vocês, que é mais uma forma que a gente tem de visualizar novas informações. Vamos aqui.
Eu acho que é essa parte aqui. Vamos lá. Son had a near-death experience. You had a grandpa named Pop. He died when I was about your age. I saw him in heaven. Is this him? That's Pop. E se seu filho desvendasse mistério extraordinário? I want to believe him, but everything he talks about is impossible. Baseado na incrível história real. Did you punch a kid in the nose? They were making fun of Colton. Is he gonna get a spanking? I'm gonna teach you to hit without hurting your knuckles. Prepare-se para experimentar You saw heaven? It's beautiful. o que nunca tínhamos visto antes. O céu é de verdade. 3 de julho nos cinemas. É isso, pessoal. Terminamos por aqui. Vou deixar voltar aqui, senão vou ficar aparecendo sozinha, né? Nesse slide. Vamos voltar aqui. Mas o mais interessante de tudo isso é justamente o aprendizado que a gente tem de poder vivenciar, de poder refletir nesse momento sobre o que seria essas provas, entender, e eu acho que é muito consciente para a gente, né, nesse estudo, né, já que a gente já está estudando, né, a doutrina espírita, é compreender como é que isso se reflete na nossa vida, como que toda essa experiência desse aprendizado e crescimento que a gente está tendo nessa existência vai refletir lá na frente, quando eu estiver no plano espiritual, e depois que eu estiver lá, continuar essa vivência em outra experiência e por aí vai. Então, não consegui ligar o vídeo, tá? Peço desculpas a vocês, que realmente não foi possível, mas quero agradecer imensamente a oportunidade de estarmos juntos aqui, nessa experiência de vida, né? Nessa vida agora, para poder levar esse aprendizado para o que é a nossa construção de ser um espírito, né? A gente quer ser um espírito que vai aprender cada dia mais, subindo os degraus, né? Como apresentado naquela imagem, que a gente possa chegar lá em cima, subindo, aprendendo, devagar, cada um no seu tempo, acho que a gente possa entender que estaremos aqui sempre participando e ajudando um aos outros, né? Criando e melhorando o planeta, melhorando a vida de cada um e vivenciando essa experiência, ou essas experiências, né? Que são as encarnações. Bom, fiquem com Deus, que vocês terminem a noite, durmam bem, e agradeço a oportunidade mais uma vez.